Olá, bom dia meninas, bem-vindas ao 17º dia de Desafio da Prosperidade. Cada dia para mim está sendo já uma despedida dessa nossa trajetória, desse nosso tempo juntas, que tem sido maravilhoso, tenho aprendido muito com as experiências que vocês mandam para mim. Cada vez que eu faço esse grupo, eu aprendo mais do que vocês, porque quando a gente ensina alguma coisa, a gente sempre aprende 2 vezes. Cada vez que eu repasso esse grupo, essas coisas, eu revivo tudo isso na minha vida e é maravilhoso. E cada vez que vocês mandam uma experiência, eu pego toda a energia boa dessas experiências e assim, eu carrego para minha vida. São aprendizados assim que de outra forma eu não conseguiria ter. Obrigada por todas vocês que estão até hoje aqui nesse desafio. Hoje é nossa segunda-feira. Ontem vocês conseguiram fazer a programação semanal. Pessoal, esse negócio de programação semanal é muito boa, porque você tem um tempo para te dar para dar o feedback, para ver o que tá funcionando, para ver o que não tá funcionando, para planejar a próxima semana. Isso é maravilhoso na nossa vida, gente. Coloque isso como um hábito que vocês vão estar fazendo todos os domingos. E vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Essa última semana eu tô fazendo só isso, ó. Ensinando vocês a pescar, né? Andar com as próprias pernas e ensinando vocês a pescarem, para vocês continuar com esses hábitos no decorrer da vida de vocês, porque são coisas que eu carrego comigo. E assim, quando eu tô quase deixando de lado, eu venho, faço o grupo, revivo tudo isso e se torna uma coisa maravilhosa na minha vida. Vamos lá para o nosso dia de hoje, é segunda-feira. Hoje é o dia de visualização. Esse dia é muito poderoso. E hoje eu vou ensinar vocês como vencer os medos. Eu vou ler um versículo, Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Aquilo que a gente deseja, que a gente ensina nossa mente a atraindo, aquilo que a gente aprende a sintonizar naquela vibração, que a gente ora, que a gente se conecta com Deus, a gente consegue. Mas eu vou te falar, isso funciona também para as coisas ruins. Aquilo que a gente tem medo também acontece, também vem na vida da gente. Então, às vezes o medo atrapalha a gente realizar as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem claro. Tem pessoas que têm aquele medo, ela foi traída uma vez, ela tem medo de se relacionar e ser traída de novo. Então ela fica pensando naquilo, ela tá sintonizada ali naquela vibração, ela tá emitindo essa frequência, ela tá falando todo o tempo, ela tá ali com aquele sentimento. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ser traída de novo. Isso porque você tá naquela frequência. Vou falar outro exemplo. Tem gente que lê a bula do remédio. Lá tá escrito que meio-dia você vai passar mal porque você tomou o remédio. Meio-dia a pessoa passa mal com aquele remédio. Por quê? Porque as coisas que a gente espera, tanto acontece pro bem quanto pro mal. Então você tem que tirar esses medos da sua vida. Você precisa tirar o medo da sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E eu vou dar alguma técnica, uma técnica para vocês para estar tirando esse medo. São coisas que eu uso na minha vida. Primeiro, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão anotar todos os medos que você tem. Gente, eu tô enrolando meu cabelo porque tá muito quente. Cuiabá tá de um jeito e eu não consigo ficar o tempo todo no ar. Eu vou falar pra vocês. Um exemplo. Você tem muito medo de ficar desempregada. Então você vai escrever: eu tenho medo de ficar desempregada. O que de pior vai acontecer se você ficar desempregada? Aí você vai pensar: minhas contas vão atrasar. Isso aí você vai escrevendo, vai pensando e depois você vai e escreve no papel. O que de pior vai acontecer se você ficar desempregada? Minhas contas vão atrasar, eu vou ter que fazer empréstimo, eu não vou ter dinheiro pra isso, às vezes eu vou ter que sair da minha casa, vou ter que voltar a morar com a minha mãe, vou ter que fazer isso, vou ter que procurar outro emprego. O que você vai fazer? Você vai anotar tudo isso. Por quê? Você vai estar exteriorizando os seus medos. Você vai estar exteriorizando tudo aquilo que você está sentindo. E depois que você anotar o seu medo e tudo que iria te acontecer, você já está familiarizado com aquilo, você já colocou aquele sentimento ruim pra fora. Aí o que você vai fazer? Para cada medo, você vai colocar 2 possíveis soluções. 2 possíveis, tá? Se eu for mandado embora, então isso vai acontecer. Então o que vai fazer?
com o meu seguro-desemprego eu vou fazer isso, com o meu FGTS eu vou fazer aquilo, eu vou ter que procurar tal coisa, eu vou ter que mudar de profissão, eu vou ter que fazer aquilo. Então você vai pegar o seu medo, vai exteriorizar, vai escrever ele, já vai tirar aquele sentimento ruim de você, você vai ver às vezes que nem é tão mal ainda aquele medo. E aí, o que acontece? Depois você vai escrever 2 possíveis soluções. Porque se aquilo te sobrevier, você já vai estar preparada, entendeu? Porque a maioria dos nossos medos são coisas que podem acontecer, mas às vezes nem vão acontecer e a gente fica ali, ó, atraindo aquilo. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu comecei a minha loja, eu tava com muito medo, até hoje eu estou com medo, porque eu estou no começo de um negócio, e meu esposo falou assim, por que você tá com medo? Eu falei assim, nem eu sabia porque eu tava com medo ainda. E ele, pensa, Adri, o que de pior pode acontecer você fazendo essa loja? Eu falei, o que de pior que vai acontecer é eu ficar com o estoque parado. E ele, pronto, você tá fazendo uma loja online, você não vai ter funcionários, você não vai se endividar. Então, o de pior que pode acontecer é o seu estoque ficar aqui, você demorar para vender, ou vender ele muito barato e não recuperar. Você só vai perder o dinheiro que você investiu. E eu, nossa, não é que é só isso mesmo? E às vezes a gente fica assim, fantasiando aquele tanto de coisa na cabeça. É bom se você tiver até uma pessoa para conversar com você sobre isso, porque as pessoas que estão de fora vê as coisas com mais simplicidade que a gente. A gente que está no meio da tempestade vê assim tudo muito turbulento, tudo muito desesperador, principalmente mulher, porque mulher tem influência de hormônios, né, gente? Tem influência de hormônios e dos filhos, que às vezes não dá sossego pra gente. Então faça isso. Escreva os seus medos. Eles são reais, você vai colocar eles no papel. Depois você vai escrever o que pior que pode te acontecer se aquilo te sobrevier. Você vai ver que às vezes não é tão ruim assim. É só o seu psicológico ali, ó, te sabotando. E 2 possíveis soluções para se aquilo acontecer. Outra coisa que eu vou deixar para vocês também, uma tarefinha, é a caixa de visualização, o caderno de visualizações, o quadro de visualizações. Gente, o que é isso? É uma forma de estar deixando mais nítido os seus sonhos, os seus objetivos. Tinha um aplicativo que chamava MomentCam. Quando eu comecei todo o meu processo, lá em 2015, eu fiz as minhas fotinhas, que eu tava bem acima do peso. Eu fiz a minha fotinha magrinha e coloquei lá, que era o meu rostinho e o corpinho magrinho. A gente tinha um carro que só dava despesa. Pensa num carro que dava despesa. Eu coloquei a fotinha da gente trocando de carro. Todas as coisas que eu queria, eu montava eu naquelas figurinhas, imprimi e coloquei perto, porque no meu quarto tinha uma escrivaninha assim no fundo. Esse aqui é o quarto do meu filho agora, gente. Eu uso o quarto do meu filho de estúdio. Então, eu coloquei tudo assim, aquelas fotinhas na escrivania. E eu via aquelas fotinhas uma vez por dia. Eu tava desempregada, não tava nem fazendo estágio, eu nem estava na faculdade. Tava terminando a faculdade em 2015. E estava terminando minha faculdade, já tinha saído do estágio, porque já tinha vencido o contrato, tava assim, totalmente perdida. Então eu comecei a trabalhar com aquilo. E foi muito bom pra mim fazer esse quadro de visualizações. Se você não usa o aplicativo, pega a revista, pega essas coisas, ou pega até no computador mesmo, no celular, guarda aquelas fotos. Hoje eu tenho um álbum no meu celular que chama Visualizações, que é tudo que eu quero. Até quando a minha filhinha nasceu, que ela não dormia de jeito nenhum, minha filha demorou 1 ano pra começar a dormir, gente, ela acordava de hora em hora, era igual o sorteio da Telecena. Eu me lembro até hoje, que eu fiz uma fotinha, tirei uma fotinha dela dormindo e falei, meu Deus, como eu quero isso, que isso acontecesse na minha vida. Eu já tava surtada mesmo, eu e meu esposo já tava um pouco já. Privação do sono mexe muito com o psicológico e com os hormônios da gente. Eu me lembro até hoje que eu coloquei a fotinha dela dormindo e falei, eu vou ter isso. Eu visualizava aquilo, eu orava e aquilo veio, aconteceu. Várias outras coisas mesmo, eu sempre faço isso. Depois que eu visualizo, eu não tiro elas dali, eu só coloco um ok, porque depois eu faço a caixinha do agradecimento, que é pra não esquecer de tudo que eu já fui abençoada, todas as coisas que Deus já me deu, porque depois que a gente consegue aquilo, a gente tende a ficar mal agradecido, né? Que é sempre mais, mas a gente precisa contar as nossas bênçãos, a gente precisa ver o tanto que nós somos abençoados. Depois que você conseguir aquilo que você conquistou, você muda para outra página, muda para outro álbum, muda de caixinha, não importa a forma que você fazer. É só para você controlar o quanto você está sendo abençoado. Coloca a foto do carro que você quer, coloca a foto de um cheque simbolizando o trabalho, o quanto você quer ganhar no seu trabalho. Coloca uma foto da sua dívida positiva, da sua conta negativa, simbolizando que você quer quitar suas dívidas. Coloca a foto do lugar que você quer viajar. Eu sempre coloco os lugares que eu quero viajar. Gente, como eu já fiz isso. Eu queria conhecer
conhecer os Estados Unidos, eu coloquei a fotinha dos Estados Unidos. Eu queria conhecer algumas coisas, alguns pontos turísticos no Rio Grande do Sul, eu coloquei as fotinhas lá. Agora eu tô querendo conhecer a Polônia. Já coloquei a fotinha da Polônia. Então, assim, são coisas simples, mas que faz a gente estar conectado, a gente estar ligado com os nossos objetivos. E depois você muda de álbum e você vai estar conectado também com a gratidão. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que esse versículo de Jó não tenha na sua vida, porque ele faz parte da nossa vida, ele acontece muito. Se você parar para pensar, o tanto de coisa que você já teve medo, que te aconteceu, você não tem noção. Para e pensa aí um pouquinho. Mas a partir de hoje você já vai ver isso. Você vai fazer essa disrupção, essa interrupção desse, você não vai atrair mais isso para sua vida. Você vai fazer esse processo que eu te falei e também vai fazer a caixinha de visualização e de agradecimento. Tenham todos um excelente dia, que a semana de vocês também seja maravilhosa e qualquer dúvida pode me chamar. Às vezes eu não respondo no grupo, mas eu respondo no privado. Meu marido tá viajando, eu estou louca aqui em casa sozinha com as crianças, minha mãe chega hoje, daqui a pouquinho eu já vou buscar ela na rodoviária. E é isso, pessoal, qualquer coisa vai demorar um pouquinho porque a semana aqui tá turbulenta, tá bom? Mas até mais!